bom dia, bom dia, queridos alunos do segundo ano. O PET 2021 tá aí. E não é para tanta empolgação não, né? Eu sou Giovanni, estou aqui para corrigir as atividades da semana 1 do PET 1. Mas antes de mais nada, eu te peço, te convido, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aí, deixe seu like e vamos lá para a nossa correção do PET 1, semana 1 do segundo ano, biologia, né? Obviamente, muito fácil a gente saber, até porque está escrito aí na descrição do vídeo, né? Então, vamos lá. O tema é citologia, né? E vamos, lembrando que é semana 1 e semana 2, né? São as 2 semanas de uma vez só. Complete a tabela abaixo, colocando a estrutura celular responsável pela função citada. Mesmo com a gritaria das crianças na rua, nós vamos corrigindo. Síntese de proteínas. Quem faz? Ribossomos. Ah, professor, eu posso colocar lá que é o retículo endoplasmático rugoso? Poder até pode, mas quem faz isso dentro do retículo endoplasmático rugoso é o próprio ribossomo. Então, síntese de proteína, ribossomo. Vê lá no vídeo lá da explicação que você vai ver. Secreção celular, complexo de Golgi. Tá bom? Por que secreção celular, professor? Porque ele pega, envelopa o que tem que mandar para fora e manda para fora da célula. Complexo de Golgi. Permeabilidade celular, membrana plasmática, tá bom? Membrana plasmática. Fotossíntese, cloroplastos. E respiração celular, mitocôndrias. Tranquilo? Tranquilo. Essa é fácil. Essa era fácil, tá bom? Essa aí, claro, às vezes a gente fica um pouquinho com dúvida, assim, entre um e outro, mas é fácil. A questão 2, que também é fácil, você vai entender por quê. Assinale a alternativa que no quadro abaixo indica os compartimentos celulares em que ocorre a síntese de RNA e a síntese de proteínas em animais e bactérias. Então, nas bactérias e nos animais, síntese de RNA, síntese de proteína, síntese de RNA, síntese de proteína. Aí vamos lá. A síntese de RNA, o RNA ele é feito a partir do DNA. Tá? E a síntese de proteína é feita a partir do RNA mensageiro. Beleza? Beleza. Onde está o DNA? No núcleo. O DNA vai sair do núcleo? Não vai. Ah, professor, mas bactéria não tem núcleo propriamente dito. Concordo, mas não tem alternativa aqui. Tá? Se tivesse alternativa citoplasma, citoplasma, núcleo, citoplasma, essa seria a correta. Mas como não tem, só existe uma alternativa que contempla. Porque apesar da gente não chamar de núcleo propriamente dito, aquele nucléolo que está ali, né, da bactéria, um nucleóide, né, que a gente chama. Nucléolo é outra estrutura. Nucleóide, que é um antecessor do núcleo, então a gente vai considerar como núcleo mesmo, tá bem? Então, letra A é a única que contempla. Professor, não pode ser a síntese de RNA no citoplasma, nos animais e nas bactérias? Não. Não. Por quê? Porque o DNA não sai de dentro do núcleo. Grava isso. Grava isso na sua cabeça. O DNA não sai de dentro do núcleo. É como se fosse... Sabe aqueles livros de reserva que existem na escola, que ele não sai da biblioteca? Esse é o DNA. Se quiser, você vai lá e copia. Mas onde? Dentro da biblioteca. Onde você copia o DNA? Dentro do núcleo. E aí, quem é a cópia do DNA? O RNA. Beleza? Beleza, professor? Vamos para 3. Leia o trecho da reportagem. Eu não vou ler. Por quê, professor? Porque não tem nada a ver com a pergunta. Nada a ver com a pergunta. Quem escreveu essa questão aqui quis fazer igual aquele programa do Silvio Santos. Passa um vídeo sobre uma coisa e pergunta sobre outra. É claro, até está falando de músculo aqui, até está falando de atividade aeróbica, mas não ajudou em nada na pergunta. Então, você já leu, beleza, leia. É até interessante você saber que o músculo com atividade aeróbica ele se regenera mais facilmente do que o músculo parado ou principalmente nas atividades anaeróbicas, que são aquelas de alto impacto, né? Então, beleza, tá aí, legal a informação, mas a pergunta não tem nada a ver com aquilo ali.
O gráfico abaixo está relacionado com a quantidade de energia que as células identificadas como A, B, C, D e E necessitam para o seu funcionamento. Após a análise do gráfico, podemos informar que a célula muscular está representada pela letra C. Por que a letra C, professor? Porque o músculo é a célula que tem mais mitocôndria. Se ele tem mais mitocôndria, ele gasta mais energia. Beleza? Os dois que gastam mais energia são os músculos e os neurônios. Tá bom? São os músculos e os neurônios. Então, provavelmente, o E aí a gente pode concluir até que seria um neurônio, uma célula nervosa. Tá bom? Então, o C são os músculos. Tranquilo? Tranquilo, professor? Então, questão 4. O colágeno é constituído de proteína, a qual estão ligadas moléculas de glicídio. Essa glicoproteína atua na sustentação dos tecidos e órgãos. As setas 1 e 2 no esquema abaixo indicam organelas que participam da síntese do colágeno. Explique a participação das organelas 1 e 2 na síntese de colágeno. Abrir esse primeiro parêntese, que é muito importante, que o colágeno ele é importante para unir células, né? Na parte dos tecidos conjuntivos, até mesmo no tecido epitelial. Por isso ele dá firmeza na pele, ele é importante também para formar tecidos córneos, não é? Como pelos, cabelo, unha. Também o colágeno ele é muito importante nas cartilagens. E talvez seja até uma das principais funções, porque que muitas vezes a gente tem que até fazer reposição desse colágeno. Tem gente que toma o colágeno em comprimido, né? Porque as cartilagens são importantes nas articulações. Se tem desgaste da cartilagem, o osso bate com o osso, vai ter desgaste ósseo, né? Isso pode levar até a pessoa ficar sem movimento em algumas articulações, tá bom? Mesmo com essa latição de cachorro, nós vamos à correção. Então, vamos lá entendermos a ideia. Então, estão aqui duas organelas. Apesar de parecer que essa aqui é a que está mais perto do núcleo, por estar redondinho, não, essa aqui é a que está mais distante. A que está mais perto é a 1, tá bom? Então, a 2, que parecia ser a 1, na verdade é a que está mais distante, que é o complexo de Golgi. Parecia ser a 1, estranho, né? Não. A 2, que parecia estar mais perto do núcleo, é o complexo de Golgi. Inclusive, dela está saindo vesículas, né? Nós vemos vesículas saindo aqui, essas bolinhas aí, ó. E a seta 1 é o retículo endoplasmático rugoso. Olha lá, as membranas cheias de ribossomos, mandando, inclusive, vesículas para o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, que vai emitir, envelopar e mandar esses envelopes para a membrana, né? Então, o colágeno, basicamente, ele é formado dentro da célula, mas ele não é utilizado dentro da célula. Existe uma parte até que seja nas microfibras da própria célula, né? Mas ele vai para fora. Tá? Então, vamos lá. Explica a participação das organelas 1 e 2. Então, nós já temos o retículo endoplasmático rugoso, ou granuloso, né? Sintetiza, eu tenho um S sobrando aí, perdão, tá, gente? Só ignorar para mim aí. Sintetiza proteínas, possui ribossomos aderidos, que migram para o complexo golgiense, que ficam temporariamente armazenadas. Logo depois, essas proteínas passam para vesículas de secreção, estruturas que se formam e se desprendem do complexo golgiense e são eliminadas da célula. Trata-se, portanto, de proteínas de exportação. Tranquilo? São proteínas que vão para fora da célula. Tá? E lá fora da célula, elas vão formar aquela estrutura que preenche ali e une as células. Tá bom? Beleza? Fácil. Tecido conjuntivo é rico em colágeno. Tecido conjuntivo é rico em colágeno. Inclusive, o cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo que está por baixo da epiderme. E ele que segura a pele. Né? Aí, quando ele começa a frouxear, aí vai dando rugas, vai dando cicatrizes, coisas desse tipo. Por falta do colágeno. Por isso que é importante nós termos bastante colágeno para quem quer ter uma pele bonita.
tá bom? E também com ossos saudáveis, porque as cartilagens precisam estar saudáveis para os ossos estarem saudáveis. Beleza? Tranquilo. Questão 5. Durante um seminário apresentado em classe, caracterizou-se uma certa classe de organela citoplasmática. A versão seguinte elucida claramente qual organela citoplasmática foi detalhadamente estudado. Beleza? Vamos ver qual foi o tipo. No caso é estudada, né? Qual organela é estudada? São pequenas vesículas que se apresentam envolvidas por uma membrana lipoproteica, que separa seu conteúdo do citoplasma. No interior dessas vesículas encontramos um poderoso suco digestório, onde aparece uma série de enzimas digestórias diferentes, capazes de atuar na digestão de proteínas, glicídios, lipídios, DNA e RNA, que são cadeias grandes, né? Glicídios, cadeias grandes, né? Não glicose, não precisa de chegar lá, né? São os menores e mais densos grânulos celulares e ocorrem em maior quantidade em células que exercem fagocitose, como os protozoários, os glóbulos brancos, etc. Beleza? Beleza. Vamos lá. Letra A. Identifique a organela citoplasmática mencionada no texto. Já está a resposta aí, né? O lisossomo. Presença de enzimas digestórias envolvidas por membrana lipoproteica. Tranquilo? Fácil demais, né? Muito fácil. Se as respostas estiverem passando muito rápido, dá pausa aí, depois você copia, depois você continua com o vídeo. Letra B. Cite consequências para os glóbulos brancos, caso essas organelas fossem ausentes em sua célula, né? Caso essa organela fosse ausente em sua célula. Não precisava ter colocado no futuro, no plural ali, né? Então vamos lá. Ele não conseguiria digerir células, substâncias ou corpos estranhos que tenham sido absorvidos. Então tá aqui um gifzinho de um glóbulo branco absorvendo um corpo estranho lá dentro do organismo. Você consegue ver por aí, tá? Então, perderiam a capacidade de defender o corpo contra corpos estranhos, podendo ser eles mesmos infectados por possíveis patógenos. Professor, todo glóbulo branco faz fagocitose? Não. Inclusive, muitos glóbulos brancos, também são alvos de infecções, como, por exemplo, pelo vírus HIV, né? Que infecta linfócito, que é um tipo de glóbulo branco. Tá bem? Então, mas agora, os fagócitos, né? E os mastócitos, alguns outros assim, são capazes de fazerem fagocitose. Inclusive, eles passam por entre os epitélios, ele consegue passar naquele meio intercelular ali e se projetar para vários lugares do corpo. Por isso que a gente costuma ter reações imunológicas até mesmo nas partes mais superficiais da pele, tá bom? Tranquilo? Então é isso aí por hoje. Nós ficamos por aqui. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e até semana que vem, se Deus quiser.